Ok, nós estamos na segunda parte hoje à noite da autoridade religiosa, no estudo da Escola da Bíblia de Teologia Bíblica, e nós estamos no quarto ponto da lição: qual é o valor da palavra de Deus? Ok, eu vou desligar isso e eu volto a olhar nos seus rostos. Eu gosto de falar mais para vocês do que para a tela do meu computador. Ok, nós estamos no quarto ponto. Nós já vimos como o Velho Testamento chegou. Deixe-me rever isso para vocês na tela mais uma vez, como uma introdução para a próxima parte. O que nós vimos, estão vendo na tela o desenho, o Velho Testamento, Deus falou pelo Espírito Santo aos profetas e eles escreveram o Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus falou pelo Espírito Santo para os apóstolos e profetas e o Novo Testamento foi escrito. E o propósito do Velho Testamento, de acordo com Gálatas capítulo 3, foi para conduzir o povo a Cristo, guiá-los a Cristo. E uma vez que chegou a Cristo, o Velho Testamento foi embora e agora a gente segue o Novo Testamento. E o que nós vamos ver no final desta lição? Que um dia nós vamos ficar diante do tribunal de Cristo. E ele vai perguntar, você obedeceu à aliança? E se você falar a velha aliança, resposta errada, ele vai cobrar de nós a nova aliança, se nós obedecemos Jesus. Essa é onde estamos indo com o restante desta lição. Então, vamos para Romanos capítulo 10, 17 e continuar a lição. Romanos 10, 17, nós temos o apóstolo Paulo. Ele nunca esteve em Roma, mas ele está escrevendo uma carta aos romanos e ele conhece vários dos romanos já, de outros lugares. Ele ensinou e batizou vários deles em outros lugares e se você ler Romanos 16, você vai ver a audiência, nome por nome, quem está recebendo esta carta de Paulo. E a igreja de Roma é uma igreja dividida entre judeus e gentios e Paulo vai escrever para os romanos para unir eles também. Em capítulo 1 ele fala, todo mundo são pecadores, os gentios são pecadores. Em capítulo 2 os judeus são pecadores. E capítulo 3 todos são pecadores. E capítulo 4 todos têm que ter uma fé obediente como Abraão. E capítulo 5 tem que receber a graça de Deus. E capítulo 6 ele ensina como receber a graça de Deus. Em capítulo 7 de Romanos ele diz, tchau Velho Testamento, nós vamos seguir a Cristo. Romanos 8, bem-vindo o Espírito Santo, vamos deixar o Espírito Santo nos ajudar. E depois em capítulos 9, 10 e 11, ele vai falar um pouquinho mais sobre este problema dos judeus que rejeitaram Cristo e os gentios que devem aceitar os judeus e resolver os conflitos culturais entre eles. Mas no meio desta conversa de Romanos, veja Romanos 10, 17. O apóstolo Paulo escreveu o valor de ler e obedecer ao Novo Testamento. Ele diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Qual é o valor da palavra de Deus? Ele vai produzir fé. Como alguém vai ter fé verdadeira? Você tem que ouvir a palavra de Cristo. Hoje em dia, tem dois tipos de fé. Tem fé verdadeira e tem fé falsa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Eu não sei quais são todas as suas crenças, tipo, o que você acredita sobre guardar o sábado, o que é a sua crença sobre dar o dízimo, qual é a sua crença sobre sacrifícios no altar, qual é a sua crença sobre, o que você acredita sobre instrumento musical no louvor, eu não sei. O que você acredita? Qual é a sua fé? Sua fé é baseada no que um pastor ensinou? Ou sua fé é baseada no que a Bíblia ensinou? A fé verdadeira vem da palavra de Cristo. Então, se você quer ter uma fé verdadeira, escuta o que Jesus falou aos apóstolos pelo Espírito Santo nesta nova aliança. Nada mais, nada menos. Então, se alguém diz, mas nosso grupo usa instrumento musical. Legal. Por quê? Ou lá no Velho Testamento, eu sei, lá no Velho Testamento tem circuncisão e templos e dízimos e sacrifícios de animais e N outras coisas. Que tal o Novo Testamento? Não tem essas coisas. E no Novo Testamento não tem instrumentos musicais. Essa é a simplicidade. Até deixe-me falar uma coisinha sobre isso antes de eu enviar um estudo mais detalhado
Você quer resolver qualquer assunto, qualquer maior simplicidade. Vocês se lembram, em Mateus 28, versículos 18 a 20, pouco antes de Jesus subir para o céu, Jesus acabou de sair do túmulo e Jesus disse isso. Mateus 28, 18. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Então, eu não vou me ouvir, eu não vou ouvir outro homem, eu vou ouvir aquela que tem toda a autoridade, Jesus. E Jesus disse em versículo 19, ide fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Nós vamos ouvir ele e nós vamos seguir ele. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora presta atenção no final do versículo 20. Ensinando-os, aquelas pessoas que foram batizados, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos ordenado. O que o povo deve guardar? O que eu devo ensinar para alguém que foi batizado? O que Jesus ensinou. E eu pergunto, onde Jesus ensinou sobre dízimo? Guardar o sábado, tocar instrumento musical e assim por diante. Se Jesus não ensinou, eu não vou ensinar. Eu vou ensinar a nova aliança. E se alguém diz, mas eu acho que pode usar o instrumento musical. Ok, mas de onde tirou a ideia? Salmo 150, eu sei, do Velho Testamento. Você vai ter que resolver isso, porque Jesus me enviou a fazer discípulos, batizá-los e ensinar somente o que Jesus ensinou. E se você olha para a vida de Jesus, Jesus nunca tocou um instrumento em louvor a Deus. Você sabe por que Jesus nunca tocou um instrumento em louvor a Deus? Ele é da tribo de Judá. Ele não é um levita. E se ele tivesse tocado um instrumento em louvor a Deus, no Velho Testamento ele teria pecado e não podia ser nosso Salvador. Então nem Jesus tocava instrumento musical. Só os homens levitas. Mas a gente pode conversar mais sobre isso numa outra hora. Mas, se você quer ter fé, qual é o valor da palavra de Deus? Vai produzir fé verdadeira. Você vai ter a crença correta. Segundo, Tiago capítulo 1. Vamos para Tiago capítulo 1, próximo ponto no esboço, e ver mais um valor da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, e nós vamos ver mais um valor. Tiago capítulo 1, versículo 21. Vamos ver o valor da palavra de Deus. Diz isso. Portanto, livrem-se de toda impureza imoral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esta leitura ensina que a gente deve fazer duas coisas. Nós devemos nos livrar da maldade e nós devemos implantar em nossas mentes a palavra de Deus. E qual vai ser o resultado? Salvação. Salvação. Agora, o que nós vamos plantar na nossa mente? Humildemente, a palavra de Jesus Cristo. Nada menos, nada mais. Não vamos acrescentar a palavra, não vamos tirar. Diz Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos implantar a palavra de Cristo e nós vamos ter salvação. Agora, se você vai colocar algo mais na sua cabeça, tentar se justificar com aquilo que é tudo bem, circuncidar, ou guardar o sábado, cobrar dízimo, tocar instrumento musical. Agora está fazendo o problema de Gálatas 5. Você vai causar divisão na igreja. E sabe o que é interessante só sobre o assunto de instrumento musical? A igreja foi do primeiro século até o sexto século, 600 anos só cantando. E daqui a pouco, no sexto século, quando o catolicismo surgiu, já está no terceiro Papa, Vitilian, o primeiro, no ano 666 depois de Cristo. Ele trouxe um órgão dentro do culto católico pela primeira vez e dividiu a igreja no meio. Por que dividiu? Porque a metade da igreja diz, eu vou seguir Jesus. E a igreja dividiu no meio. A igreja romana seguiu o Papa, a igreja da Grécia diz, vamos ficar na Bíblia. Então, nós não queremos fazer nada que divide a igreja. Não queremos acrescentar nada, nem tirar nada da Bíblia. Então, qual é o valor da palavra de Deus? Romanos 10, produz fé. Tiago 1, vai nos salvar. Número 3. Olha em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E vamos ver um terceiro valor
da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos ver que a palavra de Deus é para nos aperfeiçoar. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 3 coisas aqui. Número 1. Toda a Escritura, tudo que foi escrito, os apóstolos receberam uma revelação e eles colocaram por escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, em grego, é 2 palavras colocadas juntos. Deus e fôlego. Em grego é theos e pneumaton. Theos pneumaton. E traduzido em português, Deus respirou. Toda a Escritura é o fôlego de Deus. E, uma palavra bonita, toda a Escritura é inspirada por Deus. Você quer ter vida? Quer respirar espiritualmente? Coloque a palavra de Deus dentro de você. Porque ele é útil. É útil para o quê? Ele falou 4 coisas. É útil para o ensino. Ele vai te ensinar exatamente como andar no caminho de Cristo. Ele é útil para repreensão. Ele vai chamar sua atenção se você sair do caminho de Cristo, voltando para Moisés ou para a ideia de um homem qualquer. Ele vai puxar a orelha, volte. Então, é útil para correção. Vamos voltar para o caminho de Cristo. As Escrituras vão ensinar exatamente como adorar a Deus, seguir a Cristo, amar a Deus, amar um ao outro e viver com paz e harmonia. E não toda a divisão religiosa, mas em paz e união, jogando bola, porque vamos seguir a única só lista da Aliança Nova, não pegando outras listas de outros lugares, outras alianças. E ele diz, e também é útil para a educação na justiça. Ele vai nos educar, dar exercício de como ficar no caminho. Então a palavra de Deus nos ensina, e se você sair do caminho, ele vai te repreender, ele vai te corrigir, voltar para o caminho, ele vai te dar educação na justiça. É o que acontece no trânsito de Guarapuava todo dia. A gente vai na autoescola, sabemos o ensino. Daqui a pouco quebramos uma lei no trânsito. O policial apita e chama a atenção. Se a gente é meio rebelde e manda uma multa pelo correio e agora fomos corrigidos, e se você fizer muitas multas, você precisa de educação na justiça. Você tem que voltar para a autoescola e fazer reciclagem. É a mesma coisa. A Bíblia é para nos ajudar, todos nós, dirigindo com harmonia e paz no trânsito religioso. Temos que seguir o que Cristo fala. E diz no final 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer uma boa educação na justiça? Lê a Bíblia. Você quer treinar seus filhos? Dar uma boa educação na justiça? Como viver? Lê a Bíblia para eles todo dia. Se você ler a Bíblia para os seus filhos toda noite, você vai ensinar-lhes honestidade, integridade, como amar o próximo, como resolver conflitos. Se ler o Provérbios, vai ensiná-los como administrar finanças, ser multimilionário. A Bíblia ensina tudo que nós precisamos para esta vida. Está tudo aqui. Quer um bom casamento? Está na Bíblia. Quer saber criar filhos? Está na Bíblia. Quer dirigir uma empresa? A Bíblia ensina tudo. Então, qual é o valor da palavra de Deus? Vai nos dar fé, vai nos salvar, vai nos aperfeiçoar. Tem mais uma referência que eu gostaria de acrescentar à lição. Olhe Hebreus capítulo 4. Não está nem na folha, nem no esboço, algo extra. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E talvez a gente fale de 2 Coríntios 3 simultaneamente. Hebreus 4:12 diz isso. Porque a palavra de Deus é viva. Ele não é um livro morto que a gente tira o pó de vez em quando, é irrelevante. Não, a Bíblia é muito relevante. Ele é viva. Ele pode produzir vida. Você quer vida espiritual? Viver eternamente? Leia a palavra de Deus viva. Diz que ela é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus aqui é comparado com, parece uma espada.
de 2 gumes, bem afiada. E nenhum de nós, eu imagino, lutamos com espadas, como antigamente. Hoje em dia, nós usamos uma faca na cozinha. E vocês sabem o que acontece com uma faca quando está cortando tomate, com velocidade demais? Você acaba cortando o seu dedo e dói. É isso que facas fazem, espadas fazem, eles cortam. Eu gosto de comparar a palavra de Deus com uma faca especial. A faca de um cirurgião, um bisturi. Sabe quando alguém está com câncer, um tumor, uma doença e tem que fazer uma cirurgia? O médico o cirurgião vai com muita cautela e ele vai devagarzinho cortar fora o tumor, cortar fora o câncer para que a pessoa viva, para que a pessoa tenha saúde e vai doer. Eles colocam pílulas e injeções para aliviar a dor, mas a pessoa tem dor e vai ter dor para alguns dias depois até sarar. Mas a pessoa está viva porque alguém cortou fora a maldade, fora a doença. E sabe, dentro de nós temos algumas coisas que a Bíblia quer cortar fora de nós. Quer cortar fora alguns pecados. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. O maior problema da humanidade é o pecado. Ele quer cortar fora e vai doer para você eliminar algumas coisas ruins de sua vida. Ele também quer cortar fora algumas doutrinas erradas, algumas práticas erradas, e você está tão acostumado a fazer assim, e a Bíblia diz não. E você vai ter que cortar e desligar aquilo que está dividindo o povo para fazer o que Jesus fala para unir o povo. E vai doer um pouquinho. A Bíblia faz uma cirurgia. E eu quero te incentivar com esta leitura, lembrar que a Bíblia, este bisturi, faca, espada, ele quer eliminar coisas para ter saúde. Nunca usa a Bíblia como um cutela. Nunca use como aquele homem do supermercado, do açougue. Eu tenho um amigo de Cantagalo, estou vendo aqui, o Luiz, trabalha no açougue. O que acontece no açougue? Toda a carne que sai de lá é picanha e alcatra está morto. Porque eles cortam e o boi está morto. Nunca use a Bíblia para atacar pessoas. Nós não queremos matar ninguém. Nós queremos usar a palavra de Deus para ensinar com muita humildade, com muito carinho, com muito amor e cortar fora pecado, doutrinas erradas para ter saúde e vida. Este é o meu incentivo para vocês. Agora, a razão que eu quero destacar a importância da palavra de Deus escrita pelos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, é a única coisa que devemos ouvir, é porque ele vai produzir fé e vida e salvação e nos aperfeiçoar. Mas de vez em quando na praça, a gente escuta pessoas falando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não quero a Bíblia, porque a letra mata, eu quero o Espírito falando vivifica. Eu penso, mais uma pessoa pegando um pedaço da quebra-cabeça fora do contexto e fazendo uma aplicação errada. Vamos ver de onde vem esta ideia. Volta para 2 Coríntios, capítulo 3, e vamos colocar este versículo de volta em contexto, porque a palavra de Deus, por escrito, produz vida, não morte. Mas vamos ver esta frase, a letra mata, mas o Espírito verifica no contexto. Em 2 Coríntios, capítulo 3, temos o apóstolo Paulo escrevendo uma segunda carta para a igreja na cidade de Corinto. A igreja tinha N problemas. Você pode ler 1 Coríntios sobre abandonando a palavra de Deus para ideias dos homens, imoralidade, casamentos caindo em pedaços, processando um ao outro, nem sabe tomando a ceia do Senhor corretamente, estão divididos sobre dons milagrosos. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta para corrigi-los e eles precisam um pouquinho mais de incentivo. Estão na segunda carta. E veja em capítulo 3, versículo 3. Ele diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanas. Então está vendo um contraste que Paulo faz entre as tábuas do Moisés e a nova tábua, nosso coração. Há um contraste acontecendo aqui entre o Velho Testamento e o Novo. Veja ele ficar bem claro. Versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos
reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras, em pedras. Mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. E ele vai continuar no restante do capítulo. Qual é a letra que mata? É o Velho Testamento. É a velha aliança. É por isso que nós não cremos dízimos e sábados, instrumento musical e circuncisão e sacrifícios de animais e guarda-páscoas e pentecostes. É a velha aliança. E aquela letra mata. Mas a nova aliança, o Novo Testamento, veio do Espírito Santo pelos apóstolos, baseado no sangue de Cristo, e ele vivifica. Então nunca deixe ninguém falar da nova aliança como se fosse uma letra que mata. Não, esta é uma letra que vivifica, que veio do Espírito Santo. Agora, por que o texto, Paulo diz que o Velho Testamento, aquela letra mata? Por que fala isso? Este é um estudo muito interessante que nós podemos ver de Romanos, de Hebreus, mas eu vou resumir em poucas palavras que vocês vão compreender. E se você quer algo escrito mais detalhadamente, manda um e-mail e eu mando para vocês. Mas esta é a simplicidade. O Velho Testamento é perfeito. É uma lei perfeita. E, de acordo com o livro de Romanos e o livro de Hebreus, se você obedece ao Velho Testamento com perfeição, como Jesus Cristo fez, você tem vida eterna. Mas se você pecar uma vez no Velho Testamento, o Velho Testamento agora tem que condenar você. É uma letra que mata você agora, porque você desobedeceu, ele tem que ser justo e julgar você. Bem diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento não é baseado em sangue de animais, é baseado em Cristo. Então, quando eu vou seguir a Cristo, o sangue dele me perdoa. É uma nova aliança de graça e misericórdia, compaixão. E se, sendo cristão, eu pecar de novo, o sangue de Cristo continua me lavando, não me condenando. Porque o Novo Testamento vivifica. O Velho Testamento, se você desobedecer uma vez, condena. Então, eu não quero seguir o Velho Testamento, vai me condenar porque eu já pecou N vezes. Eu já pequei N vezes. Então, eu vou seguir o Novo Testamento baseado no sangue de Cristo. Talvez isso ajude vocês a compreender. Agora, vamos voltar de volta em nossa lição, nossa folha, para ir para frente. Nós temos meia hora antes de acabar nossa aula. E nós vamos para este próximo ponto 5, estão vendo na tela. E a pergunta é, o que pode ser um guia religioso falso? Alguém aqui quer ser enganado? Ninguém gosta quando alguém mente ou nos engana, passa a perna. Hoje em dia, se você está na praça, vai no supermercado e você passa uma nota de R$50, uma nota de R$100 na caixa para fazer sua compra, o que a moça na caixa sempre faz? Antes de colocar a moeda dentro da caixa, ela vai olhar. Ela vai olhar na marca de água, ela vai raspar, ver se é verdadeiro, ela vai dobrar, alinhar, vai passar uma caneta. Sabe por que ela faz isso? Porque tem muito dinheiro falso na praça. Ele tem uma boa aparência, mas ele não vale nada. E se ela não tiver cuidado, e ela pega as notas, coloca na caixa, e no final do dia o gerente vem olhar na caixa e tem 3 notas de R$50 falsa, vai sair da bolsa dela. Então ela não quer perder dinheiro. Ela tem uma responsabilidade de receber dinheiro verdadeiro e colocar dentro da caixa em troca da compra. Então ela sabe onde raspar. Sabe, eu não sei quantos de vocês já viram uma nota de R$50 falso. Eu já vi vários. Estão por toda parte de Guarapuava. Eles parecem verdadeiro. Mas você coloque lado a lado com um verdadeiro, você vai ver a diferença. Agora, talvez você não sabe como distinguir. É uma boa ideia aprender. Porque se alguém passa R$50, você vende alguma coisa e você pega os R$50, vai no Bradesco para depositar, a moça da caixa vai devolver ou vai prender você por passar dinheiro falso na praça. Você tem que saber distinguir dinheiro verdadeiro de dinheiro falso.
tem que saber onde raspar, onde está a marca de água, onde dobrar a nota e ver as linhas. E você nunca vai ser enganado. Eu sei que você não tem tempo para analisar todo o dinheiro falso da praça. Sabe o que devemos fazer? O que a pessoa na caixa do supermercado faz? Ela conhece o dinheiro verdadeiro tão bem que ninguém passa a perna nela. Eu quero incentivar vocês a conhecer a palavra de Deus tão bem que ninguém passa a perna em você. Você tem que saber onde raspar cada doutrina. Próxima vez que alguém diz, eu acho que devemos, você tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ter circuncisão, vamos tocar instrumento musical. Você diz, onde no Novo Testamento falou isso? Começa a raspar. E se eles não mostram nova aliança, eles não estão ensinando o que Jesus ensina. Então, o que pode ser um guia religioso falso? Como evitar o engano? Tem 4 pontos aqui. Gálatas capítulo 1 é onde nós vamos começar. Gálatas capítulo 1. E nós vamos voltar a falar sobre aquele assunto de circuncisão no livro de Gálatas. Veja como Paulo iniciou Gálatas capítulo 1, ensinando este povo no primeiro século como evitar o engano religioso. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eles já aprenderam de Cristo. Agora eles estão abandonando Cristo para outro evangelho? Qual foi o outro evangelho? Voltar para o Velho Testamento e cobrar circuncisão. Paulo vai corrigir isso mais para frente, em capítulo 3 e 5. Mas ele continua em versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Porque nós temos muitos grupos religiosos hoje. Tem algumas pessoas que estão pervertendo a palavra de Deus. Eles não estão lendo a palavra toda, não estão vendo as palavras repetidas, não estão deixando a Bíblia explicar si mesmo, não estão perguntando quem está falando, quem está ouvindo. Estão simplesmente tirando versículos fora de contexto. Então, versículo 8. Agora o aviso de como evitar o engano religioso. Paulo diz, mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquela que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Se alguém vai pregar alguma coisa diferente do que Paulo pregou, se alguém vai acrescentar algo, ensinar algo que não está entre Mateus e Apocalipse no Novo Testamento, Paulo diz, seja, na tradução antiga, anátema. Que significa, na linguagem moderna, amaldiçoado, a ideia de vai para o inferno. Isso que vai acontecer, você vai perder sua salvação por praticar coisas que não estão na nova aliança. Então, quando você tem uma pergunta, eu não sei por que não fazemos isso, eu não sei por que eles fazem isso. Pergunte, está no Novo Testamento? Se não está, deixa fora. Não vamos acrescentar nem tirar. E se você acrescentar, você vai ser acrescentar as pragas. Alguém acrescentou o livro dos Mormons, acrescentou o livro dos Espíritos, acrescentou o Alcorão, acrescentou instrumento musical, cobra o dízimo, tem que guardar o sábado. Quem faz isso? Não são professores de Jesus Cristo, são professores de mais alguém. Eu vou ficar com Jesus. Mas é tão importante isso que ele repetiu no versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquela que já receberam, que seja amaldiçoado. É tão importante isso que ele repetiu 2 vezes. O que pode ser um guia religioso falso? Ele diz nós, homens falando coisas diferentes da Bíblia, ou ele diz se um anjo dos céus aparece, pregando um outro evangelho. Você pode imaginar ficando na sua sala e de repente a sala fica iluminada, um anjo aparece e começa a pregar para você. Diz, você tem que fazer isso, isso, isso. O que você vai fazer? Eu vou mandar ele embora. Eu vou falar, eu já tenho toda a verdade. Eu vou ficar com Jesus e a Bíblia já foi revelado, já foi escrito e foi autenticado com dons milagrosos dos apóstolos, provando que é verdadeiro. Hoje em dia, quando alguém diz, Deus está falando comigo, um anjo aparece, onde estão os milagres? Já viu um pastor ressuscitar um morto? Já viu um pastor curar um doente? Eles falam que Deus está falando, mas não estão autenticando. Sabe quando Jesus afirmou, Deus fala por mim, e o povo diz, está questionando Jesus? Jesus multiplicou pães. Jesus andou na água.
Jesus expulsou demônios. Jesus parou o vento. Jesus ressuscitou mortos e autenticou sua palavra. E assim os apóstolos fizeram também. Mas hoje, quando alguém afirma que Deus está falando com eles, um anjo aparece, onde está a prova milagrosa autenticando? Ninguém está mostrando poder hoje, porque eles não têm. Deus tem poder, nós oramos, Deus responde. Mas eu não vejo pessoas com esses dons de autenticação hoje. Que é um outro assunto que vamos ver no final de nossa série sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Essa é a lição dos 12 e 13 no final de nossa série, aqui neste curso de teologia bíblica. Mas nós vimos aqui em Gálatas o que pode nos enganar? Anjos, visões, sonhos. Pessoas dizendo que Deus está falando com eles. Esta é uma coisa. Eu vou ficar com a nova aliança escrita como a minha autoridade. O que mais pode nos enganar? 1 João capítulo 4. Vamos para 1 João capítulo 4. Nós estamos continuando no esboço, capítulo 4, versículo 1. E vamos ver algo mais que pode nos enganar. 1 João capítulo 4, versículo 1, nós temos o apóstolo João falando com diversas congregações da igreja. Ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Porque tem muitos grupos religiosos diferentes hoje? Porque tem muitos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Você vai perceber por si mesmo. Conhece o dinheiro verdadeiro tão bem e ninguém vai passar uma nota errada para você. Conhece sua Bíblia tão bem que quando um pregador qualquer falar, você vai dizer, diferente do que Jesus falou, eu vou ficar com a Bíblia. Até em 1 João 4:1, ele deu um alerta para vocês sobre mim. Ele diz isso, amado, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como vocês vão saber se eu estou falando de Deus ou eu sou um falso profeta? Não acredite em mim. Diz, examinem os espíritos. Como você vai me examinar? Você vai comparar minha vida com a palavra de Deus. Se é idêntico, verdadeiro. Se eu falo alguma coisa diferente do que a Bíblia fala, falso. É fácil. Mas você tem que conhecer sua Bíblia para fazer examinar. Você tem que examinar por si mesmo. Tem que raspar, ver o que está escrito aqui, ver o contexto e compare com o que o outro está falando. Examine. Por exemplo, minha Bíblia aqui. Eu não sei, vocês estão vendo a minha Bíblia? Quanto ele mede de um lado para o outro? Quantos centímetros? Um vai chutar 11 centímetros, outro 12, outro 13, outro 14. E nós vamos ter 4 igrejas diferentes sobre a medida da Bíblia. Como nós vamos saber? Nós vamos pegar uma régua. Melhor ainda. Vamos pegar uma régua que todo mundo reconhece. E você coloca exatamente aqui para medir. E nós temos 13,5 centímetros. Todos nós reconhecemos a régua. É um padrão entre nós. Todos nós construímos casas com a mesma régua em metros. Então, vamos usar a mesma régua e nós vamos andar juntos. Se você ensina alguma coisa, ou segue alguém e ensina alguma coisa fora da Bíblia, de repente está numa outra regra, outra lista, e nós não vamos jogar bola junto, em paz e harmonia, como a Copa acontece. Nossos 40 minutos de novo aqui neste site está acabando, então eu vou encerrar aqui e nós vamos reiniciar logo em seguida e nós vamos continuar esta aula até 22 horas, a última sessão, e nós vamos conseguir com mais uma vez de sua compreensão. Vamos encerrar essa e logo em seguida estamos de volta para continuar falando sobre como evitar o engano religioso. Obrigado pela compreensão. Eu já volto. Ok, eu estou de volta e vocês devem estar entrando também. Nós estamos na reta final. Espero que vocês devem estar cheios de tanta energia, com a oportunidade de alguns ficar em casa e descansar um pouquinho nesses dias. Estamos meio forçados a tirar uma folga e eu estou aproveitando colocar algumas coisas em dia. Mas é tão bom que vocês concordaram a reunir hoje à noite e conversar.
Todo mundo está quase entrando, estou vendo seus rostos de novo de Campo Grande, e Cantagalo, e Guarapuava, e outros lugares. Ok. Eu vou dar continuação aqui na aula e nós vamos para Marcos capítulo 7. Vamos folhando para Marcos capítulo 7. Eu imagino que outras pessoas, um por um, vão nos acompanhar. Estão chegando de volta no grupo. Falta para nós, deixe-me ver onde nós estamos. Falta para nós uns 25 minutos e nós vamos encerrar para hoje. Marcos capítulo 7, falando sobre o que pode ser um guia religioso falso. Nós já vimos em Gálatas capítulo 1 que sonhos e visões e anjos podem nos enganar. Até 2 Coríntios capítulo 11, leia 2 Coríntios 11 em casa, onde um anjo apareceu com a máscara de anjo, mas atrás da máscara era Satanás, falando sobre Jesus, o Espírito, sobre Deus, mas não é o Jesus que nós acreditamos, é um outro Jesus, porque Satanás apresentou uma coisa torta sobre Jesus, escondido atrás de uma máscara de um anjo. Leia 2 Coríntios 11 em casa, para você desmascarar Satanás, quando não está citando a palavra de Deus, mas citando outras coisas com a fachada bonita, mas não é a fachada de Jesus Cristo. Então, nós vimos que anjos podem nos enganar, sonhos podem nos enganar, homens podem nos enganar, 1 João 4:1. Vamos ver Marcos capítulo 7, mais uma coisa que pode nos enganar. E presta atenção na leitura, tem uma palavra repetida várias vezes, que é a coisa que pode nos atrapalhar. Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observem muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Está vendo a palavra repetida na leitura? Tradições. Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos e os fariseus que estavam tentando perseguir Jesus dizem, peguei vocês. Jesus, vocês e seus discípulos estão pecando porque estão comendo sem lavar as mãos. Não estão seguindo as tradições dos antepassados. Por que vocês não lavam as mãos? E Jesus diz, eu não lavo minhas mãos antes de comer, porque nenhum lugar na Bíblia toda falou isso, nenhum lugar. Vocês estão obrigando pessoas a lavar suas mãos antes de comer, baseado em um ensinamento de homens, que tem sido praticado por tantos séculos, que é tradicional agora. Jesus chamou eles de hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita é uma palavra grega, hipocrito, que significa um ator, alguém que vai fingir. Ele falou a esses homens, vocês estão fingindo ser religiosos, estão com uma máscara de religião, mas não é nada verdadeiro. Vocês estão seguindo o que homens ensinam e não o que Deus ensina. Então ele falou, em versículo 7, em vão me adoram. Será que nosso louvor a Deus pode ser em vão? Inútil? Inaceitável? Deus não aceitou o louvor de Caim, Gênesis 4. Deus não aceitou o louvor de Nadab e Abiú, Levíticos 10, porque era um louvor diferente da palavra de Deus.
Deus diz que você pode adorar, mas será que é em vão? Será que está praticando alguma coisa no seu louvor que não é de acordo com a palavra de Deus? Ele diz em versículo 7, em vão me adoram. Por quê? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhe, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Eu pergunto para vocês, por exemplo, sobre a questão que alguém levantou no intervalo, e esta questão de usar instrumento musical ou não no culto cristão hoje em dia? Nós vamos adorar Deus com música. Tem dois tipos de música, tocar e cantar. É tocar ou cantar ou é os dois? A pergunta, por que algumas igrejas usam instrumento musical hoje? Se você olhar na maioria dos cristãos do mundo inteiro, eu estou falando para o planeta Terra, a maioria não usa um instrumento musical porque não está no Novo Testamento. Mas aqui no Brasil, entre as diversas igrejas, a maioria das igrejas evangélicas e pentecostais e protestantes e católicos, mormons, adventistas, testemunhos de Jeová, todos eles usam esse instrumento musical. Por quê? É uma tradição. A Igreja Católica introduziu isso 600 anos depois de Cristo e todo mundo gostou. Pelo menos a metade da igreja começou a usar e a Igreja Romana praticou, a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa da Grécia não usa até hoje. Eles dizem, não, até os dias de hoje faz 1400 anos. Eles dizem, nós vamos adorar Deus com canto somente. Mas a Igreja Apostólica Romana iniciou, pegou, pessoas gostaram. E hoje pessoas tocam instrumento não com a autoridade da Bíblia, mas por tradição. Pai para filho por séculos. E parece que devemos fazer porque meu pai, minha avó fizeram. E eu pergunto, está na Bíblia? Esta é a questão. Onde no Novo Testamento ensina isso? Que Jesus diz que devemos ensinar só o que ele ensinou e nós não devemos acrescentar e nem tirar. É isto que eu vou fazer, só ficar com a Bíblia. Então no domingo, quando eu vou reunir com cristãos, nós cantamos louvores com muita alegria a Deus, mas só cantamos, não fazemos show, não é para meu entretenimento, não é para meu ouvido, é meu coração adorando em espírito e em verdade, de acordo com João 4:24. Mas não vamos seguir tradições. Veja a ilustração que Jesus colocou aqui no próprio texto do que estava acontecendo aqui, onde Jesus repreendeu os fariseus. Versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Pois Moisés disse, e ele vai citar a palavra de Deus, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Agora veja o contraste, versículo 11. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus falou, a Bíblia diz, honra seus pais. E isso é mais do que dar um elogio, um abraço no dia dos pais, no dia das mães. Não, honrar os pais significa na sua velhice, você vai alimentar, cuidar até a morte. Eles não tinham INSS, programas sociais na época. A família era como cuidar dos pais na velhice até falecer. Mas algumas pessoas dizem, eu sei que a Bíblia diz que eu devo fazer isso, mas eu fiz uma oferta e em nome de meus pais, eu dei para a igreja. E desde que eu dei a oferta para a igreja em nome dos meus pais, eu estou desobrigado a ajudar meus pais. E Jesus diz, você está seguindo uma tradição e não seguindo a palavra de Deus. E ele puxa a orelha deles. Eles estão anulando a palavra de Deus seguindo homens. Então eu questiono, todos nós estamos praticando coisas que homens falam ou estamos praticando as que a Bíblia fala? Este é sempre nosso desafio. Agora vamos para Atos 26. E vamos ver mais um engano religioso, até um dos mais fortes de hoje. Acontece quase todos os dias na nossa comunidade. O que nós precisamos evitar
para não ser enganados. Nós já vimos Gálatas 1, 1 João 4, Marcos 7. Olhe na tela, no quarto ponto, Atos 26, versículo 9 até 11. Nós vamos ver mais um engano religioso que queremos evitar. Atos 26, nós temos o apóstolo Paulo, cristão, ele preso, indo para Roma, ele está no tribunal diante do rei Agripa, estão conversando, tentando se defender para ser posto em liberdade. Mas durante a conversa entre Paulo e rei Agripa, Paulo vai dar o testemunho dele. Então, versículo 9, diz, Paulo, também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isto que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. O apóstolo Paulo está descrevendo como ele era. Como ele era antes de se tornar cristão. Ele não acreditava em Jesus. Achou que Jesus e a igreja é tudo uma fraude. Então ele perseguiu a igreja. Presta atenção no engano religioso que aconteceu na vida do próprio Saulo de Tarso. Versículo 9. Ele diz, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Sabe, Saulo de Tarso, que se tornou, o mudança de nome, Saulo é hebraico, traduzido para o grego, Paulo, Saulo, Paulo, mesma pessoa. Paulo diz, antes de eu se tornar cristão, eu era contra Cristo, com sentimento, com emoção, com sinceridade, com zelo, eu era contra Cristo. Ele era sinceramente errado. Paulo aqui tinha uma consciência limpa, matando cristãos. Ele estava certo ou errado? Matando cristãos, indo contra Cristo, ele estava errado. Mas Paulo fez isso com consciência limpa, com sinceridade, com emoção. Sabe, hoje em dia, muitas pessoas estão falando, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não quero que... Eu sinto no meu coração. Ou o pastor, o homem religioso, ele falou isso. Eu vou ficar com o que ele falou, porque ele falou bonito, não importa o que a Bíblia fala. E eles ficam tão envolvidos na emoção do louvor com rock and roll e a banda e a voz suave do pastor. E eles são tão emocionais que a Bíblia é fechada e eles escutam homens. Estão na emoção, no sentimento, na sinceridade, seguindo sua consciência e não seguindo a palavra de Deus mais. É um engano religioso. O apóstolo Paulo foi enganado pela sua própria consciência. Eu lembro alguns anos atrás, eu e minha esposa, eu falei, John falou isso ontem. E ela disse, não, John falou isso. Eu falei, não, John falou isso. Não, ela falou, John falou isso. E nós estamos tendo essa discussão de casal. Como nós vamos resolver o conflito? Eu falei, eu estou sincero. Eu, com emoção, John falou isso. Sabe o que fizemos? Nós ligamos para o John. Hey, John, o que você falou ontem? Oh, você falou isso? Eu estava errado. Eu estava sinceramente errado. Minha esposa estava certa. Mas nós tínhamos que falar com a fonte para resolver o conflito. Não vamos seguir emoção, sinceridade, sentimentos. Eu sinto no meu coração. Nada disso. Nós vamos seguir o Novo Testamento. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil em 86. Em 87 eu fui jogar meu primeiro jogo de futebol num campo de areia na frente da casa de um amigo. E tinha as traves no campo e as traves não tinham rede. Então o meu amigo chutou a bola e do meu ponto de vista, da minha perspectiva, entrou no trave e eu gritei gol! E toda aquela emoção e sinceridade e emoção e foi legal. E meu amigo olhou para mim e disse, passou do lado de fora. Eu não ouvi gol. Mas desde que não tinha rede para segurar, eu não podia confirmar. Então, eu passei muita emoção, mas baseado em nada. Romanos capítulo 10. Veja isso, Romanos capítulo 10. Depois que Paulo aprendeu a sua lição sobre o engano de sentimentos, e emoção, e consciência, e sinceridade,
Nós não vamos seguir sinceridade, nós vamos seguir a palavra de Deus. Veja que Paulo escreveu sobre o povo judaico em Romanos 10, versículo 2, tentando convencê-los a seguir a Cristo. Ele falou isso, Romanos 10, versículo 1. Meus irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Muitas pessoas são zelosas, são emocionais, são muito louvor e alegria e celebração, mas eles não têm lido esta Bíblia. E se eles não têm lido a Bíblia, vai ter um problema no dia final. Até este é o último ponto de nossa lição e nós vamos encerrando. Vamos ver o final da lição e nós vimos que não vamos seguir anjos, homens, tradições, nem sentimentos. Nós vamos seguir a palavra de Deus. Então, a pergunta é, por que nós devemos conhecer a palavra de Cristo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz isso. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe por que nós devemos ler a palavra de Cristo? Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo um dia. E o que Cristo vai falar? Olha em João capítulo 12, 48, que está no seu esboço. O que vai acontecer no tribunal de Cristo? João capítulo 12, 48 tem boas notícias para nós. Jesus falando, em João 12, 48, nós estudamos isso semana passada, então vai ser repetitiva, mas válido. João 12, 48. Jesus diz, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O que vai ser nosso juiz no último dia? O que o padre falou? O que o pastor falou? O que o Alan falou na escola da Bíblia? Não me cita. O Alan diz, não me cita. No dia final, quando você está perante Jesus Cristo, ele diz, minha palavra vai julgar você. Ele vai dizer, você leu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus? Se sim, bem-vindo. Se você não ouviu a palavra de Deus, mas não quero prestar atenção porque aquele homem falando na frente com a voz bonita, ele canta bonito, eu vou ouvir ele. O Jesus vai dizer beijinho, beijinho, tchau, tchau. Esta que ele vai falar. Desculpe citar Xuxa, mas esta é a realidade. Se nós não vamos seguir Cristo, a palavra dele vai nos julgar. Você se quer chegar no dia de confiança, no dia final, no tribunal de Cristo, no grande juízo, com confiança. Leia o Novo Testamento, a Nova Aliança e vive aquilo. Se você não tem tempo para ler isso, você não tem como chegar com confiança. Nós vamos comparecer. E o que vai ser lido é o Novo Testamento. E ver se sua vida é igual, se é diferente. Você não vai ver eternamente. Quem diz isso? Jesus Cristo. Nosso tempo está quase acabando. Olha, vamos ler duas leituras e encerrar. Vamos para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, lá no final do esboço. 1 Timóteo 4, versículo 16. O que está acontecendo em 1 e 2 Timóteo? Quem está falando? Apóstolo Paulo. Está escrevendo para um jovem que se chama Timóteo. Timóteo não era pastor, ele era um jovem evangelista pregando na cidade de Éfeso. Lembre Atos 19, os Efésios convertidos, e Paulo escreveu uma carta para os Efésios. 1 Timóteo, ele era o pregador no domingo em Éfeso. E Timóteo está meio desanimado, então Paulo vai motivá-lo a permanecer em Éfeso. Este é 1 e 2 Timóteo. Mas veja capítulo 4, versículo 16, o que Paulo falou para o jovem Timóteo, para motivá-lo. Ele diz, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Paulo disse para Timóteo cuidar de duas coisas. Atente bem, tenha cuidado para com a sua própria vida e com a sua doutrina. E se você fizer isso, você vai ser salvo e quem vai te ouvir vai ser salvo. Agora, algumas pessoas hoje em dia estão falando,
Nós devemos ter uma vida pura, sem imoralidade, ser íntegros, ser honestos, falar a verdade. Mas tanto faz o que a Bíblia fala, a gente faz outra coisa. Será que esta pessoa vai ser salva? Não, nós temos que ter cuidado com a doutrina também. Outras pessoas dizem, nós temos que seguir a Bíblia, olha exatidão, conhece todas as palavras gregas, contesta tudo perfeito, mas o pregador vai sair como uma prostituta numa Malribas, em Guarapuava. Será que este pastor vai ser salvo? De jeito nenhum. E as pessoas que vão seguir seu exemplo também não vão ser salvos. Paulo diz que nós temos que ter uma vida pura e nós temos que ter uma doutrina pura, ou eu não vou ter salvação, nem você. Eu quero incentivar você a seguir somente a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a seguir o exemplo de Cristo e viver apropriadamente. Última leitura para hoje, e nós vamos fechar. Atos, capítulo 17, é um desafio para todos nós. Atos 17, versículo 10 e 11. Apóstolo Paulo e Silas, inspirados pelo Espírito Santo, falam uma pura verdade. Eles chegaram na cidade de Bereia. Eles estão falando uma doutrina estranha sobre um homem que se chama Jesus, que nasceu de uma virgem, que nunca pecou, que foi morto numa cruz, que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, e nós temos que ser batizados e segui-lo, e imitar Jesus para viver eternamente. E eles falaram, que doutrina é essa? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Então Paulo e Silas começam a fazer milagres para comprovar que a mensagem é verdadeira. Mas veja o povo. Diante de um pregador verdadeiro, veja o povo, Atos 17, 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo estava falando a verdade, mas foi, chocante esta coisa que Paulo estava falando. Então os bereanos pegaram das Escrituras, o Velho Testamento, e começaram a ler aquelas 300 profecias sobre Cristo. E começaram a comparar com o que Paulo estava falando sobre o Cristo. Nasceu em Belém, morto numa cruz, nasceu de uma virgem, e item por item, verdade. E a igreja começou na Bereia. Mas para a igreja começar lá e ser verdadeira, o povo precisava examinar as Escrituras todos os dias. E eu estou incentivando você, se vai tirar o maior proveito do curso de Teologia Bíblica, leia o livro de João, leia o livro de Atos, leia inteiro. E se tiver tempo, comece em Gênesis e vai até Apocalipse, leva 72 horas e leia a Bíblia. Então quando eu vou falar, você vai dizer, olha, está bem aqui na Bíblia. E vocês vão saber se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, porque você já leu por si mesmo. E assim você pode me examinar e você pode ter certeza do que você está fazendo. Bem aqui no final da nossa folha, eu tenho uma pergunta, uma observação para vocês, porque 10 horas vai chegar em 1 minuto. No final, a aplicação e desafio. A Bíblia deve ser nossa autoridade religiosa, nossa única. E a pergunta para vocês, a Bíblia pode ser sua única autoridade religiosa? Se você diz, eu vou seguir somente a Bíblia, então, vale a pena continuar comigo semana que vem, porque eu vou ficar dentro da Bíblia, vamos falar sobre o pecado, o reino de Deus, salvação, ser um discípulo, a igreja, o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre todas essas coisas. Mas se você diz, eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero a Bíblia, eu quero ouvir uma voz na minha cabeça, eu quero ouvir um pastor na voz na cabeça dele, eu não quero a Bíblia. Se você chegar a esta conclusão, você tem livre-arbítrio. Mas não vai adiantar participar mais das aulas que eu vou ensinar, porque eu vou ficar dentro da Bíblia, nada mais e nada menos. E nós vamos aprendendo, porque eu sou um professor na escola da Bíblia, então eu vou ensinar só a Bíblia para vocês e mais nada. No outro lado da folha, vocês podem ver um resumo da lição toda. O Velho Testamento deu por meio do Espírito Santo aos profetas, e o Velho Testamento foi escrito para os israelitas. E o Velho Testamento foi para conduzir as pessoas a Jesus. Jesus veio, as profecias cumpridas. E Jesus, pelo Espírito Santo, falou com os apóstolos e profetas, e o Novo Testamento foi escrito. E, de acordo com João 12:48,
o Novo Testamento vai ser nosso juiz no tribunal de Cristo. Então, meu incentivo para vocês, fica na Bíblia. Estude uma Bíblia, leia a Bíblia todos os dias. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos reunir na terça-feira à noite, novamente, às 19 horas, para dar continuação na terceira lição. E se vocês me fazem lembrar, eu posso te mandar a folha adiantada para vocês terem em mãos antes da semana que vem. E eu não sei quando eles vão nos liberar nas próximas semanas para reunir novamente, para dar um abraço, apertar a mão, um beijo no rosto, mas logo que Deus quiser, a gente estamos reunidos de volta. Muito obrigado pelo seu tempo hoje à noite, e eu vou orar, e que Deus abençoe vocês com paz e segurança. Oremos. Grande Deus e Pai, muito obrigado pelo este tempo juntos na sua palavra, junto com todos esses amigos espalhados por várias casas e cidades e até estados aqui no Brasil que estão participando. Muito obrigado, Pai. Nós queremos ouvir sua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada participante hoje e seus familiares com graça, com paz, com segurança, com sabedoria, com alegria, com sua força, com sua graça. Pai, eu peço que o Senhor mantenha longe este vírus de nossas casas. Obrigado pela quarentena, obrigado pela sabedoria dos governantes. E nós vamos, de acordo com Romanos 13, vamos obedecer aos governantes para proteger a sociedade. Eu sei que logo, logo vai passar esta crise e nós vamos continuar. Que sua vontade seja feita. E, Pai, que o Senhor nos abençoe em nossas casas com esse tempo especial em família, tempo de passar tempo com família e tempo para descansar e refletir. Nossas vidas, nós queremos te honrar e te obedecer, e que o Senhor seja glorificado sempre. Em nome de Jesus que estamos orando. Amém. Boa noite para vocês. E se vocês quiserem conversar comigo, manda um WhatsApp. A gente pode entrar aqui no Zoom no outro dia, ou conversar por WhatsApp, ou eu mando um estudo especial sobre qualquer pergunta que você tem, e a gente vai aprendendo mais, aperfeiçoar nosso conhecimento da Bíblia. Boa noite para todo mundo. Eu vou encerrando. Bom descanso para vocês e muito obrigado por participar. Até a próxima.